a coisa já começou a ficar ruim quando nós perdemos o Cano logo de cara, né? E a partir daí começou a ficar preocupante a situação. E no decorrer do jogo a gente vai comentando em seguida aqui. Deu para ver duas situações. Primeiro, já a cara meio chateado do Renato, com toda razão. Segundo, o goleiro resolveu fechar o gol, né? Não podemos dizer também que não criamos oportunidade, criamos. Mas o time tem uma dificuldade enorme de fazer gol. É uma coisa impressionante isso, né? Quando não fica aquele futebol que não produz nada e, né, aquele futebol lento, sem muita objetividade, quando tem as oportunidades não consegue fazer o gol. Isso daí infelizmente tem se mostrado uma característica aí do Fluminense, principalmente nos últimos jogos aí. Tá difícil, né? E aí veio esse gol do Keno aí no final para evitar um vexame ainda maior, né? Aliás, o Keno não fez uma partida brilhante, mas pelo menos tentou ali, tentou, né? Deu vários chutes de fora da área, batalhou para fazer o gol e acabou conseguindo, né? Menos mal. Porque imagina, o 0-0 hoje seria um vexame tão grande, ou até maior do que aquela derrota pro Botafogo, onde o time não criou nada, né? Enfim. Jogos importantes e mais difíceis que você vai ter pela frente. Obrigado. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema é que não tem jogo fácil. Hoje a gente criou bastante oportunidades. Infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. E quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, né? Esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogar contra times de terceira divisão, de quarta divisão. Então não tem mais jogo fácil. Não tem mais jogo fácil. Eu escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem o jogo a qualquer momento. Eles têm que ficar ligado nisso também. Então, a gente vem trabalhando, apesar que a gente não tem esse tempo de trabalho, o desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são 5 substituições, com 3, 4 minutos eu perdi o campo. Então é difícil. Nós vamos pegar o adversário, que é uma carinha de pescoço, esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana. Enquanto que a gente se desgastou bastante, o sábado a gente entra em campo de novo. Quer dizer, a cada 3 dias você entra em campo, o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu troco algumas peças, justamente para poupar alguns jogadores, para ter sangue novo e para dar oportunidade para todo mundo. Renato, aqui, Yuri Duque do BTV Esportes. Ao longo da partida foram 26 chutes do Fluminense, 10 ao gol. De alguma forma, você acha que o Fluminense poderia ter sido uma melhor produção em relação às finalizações? Teve muitas oportunidades ao longo do jogo. E também queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Fuentes, que voltou hoje. Você acabou optando na alteração do jogador. Como você avaliou essa volta? E se você já tem expectativa de contar com ele como titular para todos os jogos agora da temporada? Obrigado. Não tem como você falar que fulano, Beltrano, Ciclano vai ser titular para o resto da temporada. Eu tenho um grupo, dependendo do jogo, dependendo das condições de cada um, dependendo do desgaste, a gente vai trocando. O Fuentes é um jogador que voltou agora depois de quase 2 meses, 45, 50 dias. Então era natural que ele iria sentir um pouquinho o jogo. Eu senti que no segundo tempo ele estava um pouco cansado. Cansado não, ele estava sem o ritmo de jogo necessário e estava com cartão amarelo. E o adversário estava tendo um contra-ataque muito rápido. Então eu resolvi tirar antes que eu perdesse esse jogador.
E sem dúvida, se a gente aproveitasse melhor as oportunidades, com certeza a gente teria conseguido um resultado melhor. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Hoje você optou por usar a escalação considerada titular e você deu uma oportunidade para o Keno, que não tinha tantas oportunidades com você. Queria que você avaliasse um pouco a partida do Keno e comentasse sobre essa disputa ali na ponta esquerda e avaliasse um pouco as características que cada jogador pode entregar, o Canóbio, o Keno, o Serno. Então, são jogadores com características diferentes. Nós temos um jogador no plantel que tem um plano, que eu quero. Então, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa na partida, eu posso usá-lo. Outras partidas eu posso usar o Canóbio, ou mesmo o Serra, por aí, enfim. O jogo hoje a gente sabia que nós íamos encontrar um adversário, que nós precisávamos do jogador 1 para 1, que era um jogo pro Keno. Eu achei que ele foi bem. Ele foi bem não só pelo gol, mas ele, pelo lado dele, junto com o Fuentes e depois com o René, nós criamos as melhores jogadas. Eu, sinceramente, ainda não falei com o Cano, eu vi que ele estava fazendo tratamento no joelho, eu ainda não conversei com o departamento médico, mas não adianta que o próprio departamento médico não tenha essa resposta agora, a gente precisa esperar 24 horas para ver a recuperação do jogador até amanhã, para ver se ele precisa fazer algum exame. Então, a partir da manhã, sim, eu vou saber realmente o que ele tem, não sei se foi somente batida. Então vamos aguardar 24 horas. E a gente conhece já os jogadores que nós temos na base, mas o que eu falei, vamos aguardar até amanhã para ver o resultado do Cano. Bom, e sobre a questão do Cano, esperamos que não seja nada demais, né? Pelo menos essa imagem aí assustou, mas quando ele saiu de campo, saiu caminhando, enfim, tomara que não seja nada, senão a gente vai precisar contratar. E brilhou a estrela do Renato. Ele acabou tomando a atitude correta no momento, barrando o Canóbio, botando o Keno em campo, que no final das contas acabou decidindo. E menos mal, que poderia ter sido uma tragédia sem precedentes, acabou sendo uma vitória mínima, mas foi uma vitória. É isso aí. Vitória Fluminense e vamos em frente. Fazer o quê, né?